Se pode contar com você.
tudo está perdido, vai vivendo iludido de fantasia. Foi arremessado contra trás, açoitado pelos ventanais, chora o peito, grita alma, procurando a paz. Senhor Jesus, aleluia. A igreja nesta noite se coloca sobre seus pés. Vamos ler a palavra introdutória aqui nesta noite em nome do Senhor. Depois da palavra introdutória, a nossa irmã Lucidez se prepara para estar louvando ao Senhor em Salmo 40 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Ele é digno de honra e de glória aqui nesta noite. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Eu creio nesta noite que o Senhor, Ele ouve o meu e o teu clamor aqui nesta noite. Basta nós clamar, glorificar e exaltar o nome dEle aqui nesta noite, que Ele está de ouvido para ouvir a minha e a tua adoração aqui nesta noite. Não se esqueça disso. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não importa o problema, a dificuldade que você estiver enfrentando, em nome do Senhor, espera no Senhor com paciência, que Ele sim te dá a vitória nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A nossa irmã do silêncio está louvando ao Senhor. Receba a cena do Senhor com as palmas, e glorifica e exalta o nome santo do Senhor, que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. O ciclo de oração está com oportunidade nesta noite para estar adorando ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia a Deus, oh glória, oh glória, aleluia a Deus, oh glória. O ciclo de oração, heroína da fé, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.
o pastor nessa noite, apresentando a nossa irmã que está aqui nessa noite, ela é da Bahia, né? Oh, glória, aleluia. E aí do pastor para o pastor, recebe o servo do Senhor com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Mais forte que é para Jesus, amém? Eita glória! Deus, Ele quer falar nesta noite. E todos os hinos que foi cantado aqui, irmão, é sobre do fogo. Do fogo do Espírito Santo. Aí Deus avivar a igreja de novo. A igreja está desperta, igreja. Lavando e andecando, glória. Mas Deus, nessa noite tem uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra lavando e andecando, a qual muitos têm perdido. Aleluia, a esperança. Mas Deus nessa noite Ele quer falar. Amém? Glória. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Eu meditava por volta da meia-noite nessa palavra. Depois eu fui orar, fui consultar a Deus. E eu marquei algumas coisas conforme o Espírito Santo foi me dando. Irmãos, Deus está na casa. Aleluia. Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Meu Deus, todos os hinos aqui foram inspirados. Todos os hinos que foram cantados aqui, igreja. Eita glória! Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Aleluia, Deus, oh glória! Aleluia, Deus, oh glória! Aleluia, Jesus, oh glória! Irmãos, tem gente que está incomodada, eu gosto com isso. O capeta está incomodado, lá fora eu vi, irmão. Eu vi pessoas incomodadas, irmão. Eu gosto disso, sabe por quê? É sinal que Deus está gostando, Deus está se agradando. Eita glória! Eita glória! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, amém? Amém. Come a tua cabeça, feche os teus olhos neste momento. Amado Deus, eterno Pai, eu estou totalmente dependente do teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um que aqui está. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa, meu Pai, com toda a sorte de bênção vinda lá do alto da tua parte. Porque o Senhor prometeu, Ele prometeu, Ele prometeu. Ele prometeu que está com você todos os dias. Você não está só. Fala aí no seu íntimo: eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. Senhor, eu me entrego os teus filhos nas tuas mãos nesta noite. Faça a tua vontade. Faça o teu querer, Senhor. Nega, manda, subiando e canta, lavandai. Amanda, canta, lava, sura, canta, lavandai. Amanda, vassoura, cantai. Abençoa, me andecai. Adega, sura, maia, moria, lavandai. Ele é fiel. Ele é fiel na corrida. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não fica disperso nesta noite, porque Ele quer falar da minha, na tua vida. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Diz assim o texto: mas recebereis a virtude do Senhor. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, o teu texto foi lido. Meu Pai, o Senhor me deste esta palavra. Eu estou confiando em Ti, como sempre. Como sempre. Meu Pai, que esta brasa viva que arde no coração da tua igreja, meu Pai, possa neste momento arder com a tua presença. E a igreja diz: podemos assentar glorificando o nome santo de Jesus.
Ele está neste lugar para te garantir vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos alabando, meu Deus, irmãos, eu estou numa paz tão grande. Meu Deus, se tu não está sentindo, tu está fraco na oração, desce. Eu te convido a você descer na oração. Se tu não está sentindo nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A Bíblia diz, amados queridos irmãos, que Jesus, ele veio a essa terra numa única missão. Repita comigo, missão. Missão. De nos salvar, para nos levar juntamente com Ele para morar no céu, na cidade celestial, na cidade, aleluia, onde as ruas são de ouro, muros de jaspe, de rubim, de cristal, diamante, onde, aleluia, nós vamos nos alegrar com Ele. A Bíblia diz que Jesus, Ele morre, Ele ressuscita, mas Jesus, quando Ele ressuscita, Ele dá sinais aos seus discípulos. A Bíblia fala que no mesmo jardim Getsêmani, aonde Jesus se encontrava orando, a palavra de Deus diz que Jesus apareceu para muitos, para mais de 500 pessoas, e eles foram vistos. Eles viram Jesus ressuscitado com um corpo de glória. Aleluia. Não entendeu? Aleluia. Ainda, irmãos, que tu não está vendo nada acontecer na tua vida, mas você vai ver ele naquele grande dia com o corpo glorificado de glória. A Bíblia diz que Jesus, ele volta a dar instrução ao discípulo. A Bíblia diz que Jesus, ele fica mais 40 dias com o discípulo, advertindo para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles não se ausentassem daquilo que Deus falou para ele. Ei, crente, eu já abro um parênteses para você nessa noite. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Sabe o que Deus disse para ficar em Jerusalém? Ele está dizendo para eu e você permanecer firme na promessa que Ele te fez. Permaneça firme na presença dEle, permaneça firme na casa dEle. Você não pode parar, você não pode desistir. Oh, glória! Jesus disse para ele ficar em Jerusalém, porque do alto ele envia a promessa, ele envia outro semelhante a ele, aquele que no princípio pairava, bailava, andava por sobre as águas, o Espírito Santo de Deus. Ele disse: ficai-vos em Jerusalém. A Bíblia disse que há cerca de 500 pessoas, elas até perseveraram por algum tempo, mas durante o Pentecoste, dura aproximadamente, irmão, o Pentecoste, o dia, irmão, da festa, da Páscoa, do povo se alegrar na presença de Deus, dura aproximadamente 7 dias, e a descida do Espírito Santo durou aproximadamente 10 dias. Tu não entendeu? Eu vou resumir para tu entender. Talvez tu está na prova há dias, talvez tu está passando por um momento difícil há dia, mas ele está dizendo: fica na minha posição, fica na minha promessa, fica na promessa que eu te fiz, porque logo eu vou entrar aí, porque logo eu vou entrar aqui dando vitória, logo eu vou entrar com milagre na tua vida. Oh, glória! E o tempo passou, irmão, de 500 discípulos. A Bíblia diz, irmão, discípulos, muitas multidões seguiam. A Bíblia diz que 120 perseveraram. Repita comigo: 120. Quem está comigo diz amém. 120 perseveraram. Irmãos, Jesus, ele disse que há muitos chamados e poucos escolhidos. Há muitos que serão o primeiro e muitos primeiros que serão o último. Esse povo perseveraram, irmão, mas só permaneceram na promessa, irmão, 120. Não te preocupa com quem tem se afastado, com quem tem distanciado da presença do Senhor. Permaneça na posição. E a Bíblia diz que estava ali, irmãos, aleluia, a mãe de Maria, a mãe de Jesus, Maria, Tiago, Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos perseveravam unanimemente. Uma coisa que o crente tem que ter: está na luta, está na prova, está na dificuldade, você tem que
perseverar em oração. Eles perseveraram, repita comigo, oração. É a oração que te dá vitória, irmão. É na oração, irmão, que aleluia, que a prova cessa. É na provação, irmão, que a doença vai embora. É na oração, irmão, aleluia, que os demônios se submetem ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que todos esses ficaram perseverantes, irmão. E de repente diz a palavra do Senhor que veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estava os 120, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e repousaram sobre ele, e todos foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Você não está entendendo? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E eles falavam outros idiomas, os idiomas de 18, entre 15 e 18 nação que ali estava presente, irmão. E muitos ficaram admirados. Como pode? Ali havia, irmão, egípcios, pessoas de outros lugares, de outras regiões, de outras línguas, e eles ficaram abismados. Como pode? Eles sendo judeus, muitos ignorantes, irmão. Como pode? Nós estamos vendo ele falar na nossa própria língua, e muitos que estavam ali ficavam, irmão, admirados. Muitos vão ter que ver o milagre de Deus na tua vida, porque você tem a promessa do Espírito Santo. Muitos vão ter que ver o milagre de Deus, a transformação. As pessoas vão olhar para você e dizer: nossa, verdadeiramente ele mudou. Ela está diferente, ele está diferente. O que aconteceu? É a promessa do Espírito Santo. É a promessa do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: permanecei em oração, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, oxalá, se quando eu voltar e encontrar fé sobre na terra. Sabe o que ele está dizendo? Vós sois feitos do pó da terra. Ele está falando de mim e você. Oh glória, oh glória. Muitos vão ter que ver o milagre de Deus na tua vida. E como, irmão, aquele tipo de pessoas que torcem por mim, torcem por você, também aquele tipo de pessoas que torcem contra mim e contra você. A Bíblia diz que muitos se admiravam, mas muitos zombavam. Sabe o que eles diziam? Eles estão loucos, eles tomaram vinho demais, eles estão embriagados. Eita glória! Não se preocupe, mesmo eles duvidando, o Espírito de Deus é na sua vida. Muitos vão ver, entender e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com quem está falando mal de você, com quem está falando mal da tua vida. Eles vão ver a diferença. Como pode? Ela está na luta, ela está na prova, mas todo dia está na igreja. Como pode? Ela caiu, ele caiu e não desistiu, está firme. Sabe por quê? Você tem uma promessa. A promessa de Deus é na tua vida, igreja. A promessa de Deus é na tua vida. Ele não desiste de você, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Vai ter aqueles que vão te apontar, aleluia. Muitos vão pensar que você é aquele de antigamente, que bebia, que cheirava, que se prostituía, que fumava. Muitos vão ver para você e vai dizer: como pode? Verdadeiramente ele mudou, verdadeiramente ela mudou. Sabe o que é isso, irmão? Quando você é cheio do Espírito Santo. Não tem como esconder, não tem como, irmão. Não tem como, aleluia. E Pedro, irmão,
A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro ele começa a pregar para aquele povo. Ele falava: varões, povo de todas as nações, judeus, israelitas, todos que aqui estão presentes, nós não estamos embriagados coisa nenhuma. Aqui é o cumprimento da palavra que Deus disse por intermédio de Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão e os vossos velhos terão visão. Sabe o que Deus está dizendo? A promessa minha está de pé na tua vida. A minha promessa está de pé sobre a tua vida. Você ainda vai profetizar muito. Você ainda vai fazer muito para mim. Oh glória, glória. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Mesmo falando mal de você, se você é cheio do Espírito Santo, não se preocupe, deixa Deus falar por você. Todos os teus inimigos ficarão envergonhados. Em nome de Jesus. Estão te caluniando, estão falando mal, caiu, errou, pecou. É Deus que te justifica. É Deus que te justifica. Ele não te condena, Ele não te desampara, Ele não desiste da igreja. A igreja foi comprada com o seu sangue. Ele não desiste de você. Permaneça firme na promessa de Deus que tem para a tua vida. A promessa de Deus para a tua vida é muito grande. Oh glória! A promessa de Deus para a tua vida é muito maior. É maior, é maior. Aleluia! A promessa de Deus está sobre a tua vida. Cadê você? Só quem pode adorar. Só quem pode adorar a Ele. Ele tem promessa na tua vida. Ele tem promessa na tua casa, na tua família. Aleluia. Sim, Deus. Quer o diabo ou não, quer o Satanás ou não, ainda que o inimigo se levanta contra a tua vida, está escrito no Salmo 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o diabo está te acusando, se o diabo está te condenando nesta noite, manda ele ir para o inferno, porque lá é o lugar dele. O inferno não é o meu, o seu lugar. O inferno foi feito para Satanás e os anjos decaírem, irmão. O inferno não é para nós. Mas muitos têm se lançado com seus próprios pés, com a sua própria atitude ao inferno. Mas o desejo dele é que você fique na promessa, é que você permaneça na promessa dele. Eu vou repetir para ver se tu pega. Aleluia, a promessa dele é maior na tua vida. A promessa dele é maior na tua vida. Ele não desiste da promessa. Quantos tem aqui promessa de Deus? Adora o Senhor, né? Adora o Senhor, glorifica Ele nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Ele não é só uma pessoa na terceira trindade, não. A Bíblia fala que antes tu desistisse, o Espírito Santo estava lá. Tu está na luta, tu está na prova, tu está machucado, tu está chorando, tu está triste. Romanos 8, 26. Com gemidos inexprimidos, o Espírito Santo intercede por mim pela tua vida. Com gemidos inexprimidos. Eu vou repetir para ver se tu pega. Você chegou aqui na luta, na prova, na dificuldade. Ele está contigo. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Ele não abre mão de você. Muitos não ficaram, irmão, perseverantes na promessa. Por isso que Jesus diz, irmão, aleluia, que o dia dele virá como um ladrão, quando ninguém espera. A gente não sabe o dia que o ladrão vai nos roubar, irmão. A gente não sabe qual que é a nossa senha, o dia que nós vamos morrer. A Bíblia diz lá em João 10, a figura de Satanás. A figura de Satanás, ela é a figura de uma pessoa, no sentido que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio para que você tenha vida e abundância. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar porque Deus está mandando.
Sabe por que você tem sofrido tanto no teu relacionamento? Você tem passado tanta luta na sua casa? Porque tu ainda não aprendeu a ser sábio. Porque no dia que você aprender a ser sábio, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Não é do teu jeito. O homem santo santifica a mulher. A mulher santa santifica o homem. Deus está dizendo: é na minha promessa, é com o meu Espírito Santo que tu vai vencer todas as suas pelejas, todas as tuas batalhas que tu tem enfrentado. Pastor, eu não sei falar, não importa. Se você é cheio do Espírito Santo, dá lugar para ele. Porque Pedro, ele era ignorante. Pedro, ele era ignorante, irmão. Pedro, quando ele desviou, quando Pedro desistiu, irmão, a Bíblia diz que os irmãos viram Pedro chorando amargamente. Não aponta aquele que caiu, igreja. Não aponta aquele irmãozinho que falava na igreja, cantava, pregava na igreja, participava do grupo, dos corais, estavam entre aleluia, os trabalhos da igreja. Sabe por quê, igreja? Você não sabe o dia da manhã. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Meu Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Oh, glória, obrigado, Senhor. Meu Deus, sou glória. Vale a pena, irmão. Às vezes eu passo por tanta luta, por tanta prova, tanta dificuldade. E às vezes eu olho que Jesus sempre está lá. Jesus sempre está lá para me dar vitória. Jesus sempre está lá para confortar o meu coração. Sabe por quê? Eu estou debaixo de uma promessa. Aleluia. Você está debaixo de uma promessa. Não é essa luta, não é essa enfermidade, não é a calúnia, não é a perseguição que vai te afastar da promessa dele. Ele está dizendo: permaneça na minha promessa. Permaneça na minha promessa. Porque Pedro, irmão, ele era ignorante. Porém, Pedro, irmão, quando ele converteu, Pedro, ele se encheu do Espírito Santo. Ele é santo, igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em qualquer tempo. Você tem que santificar o lugar para ele entrar. Se você chegar na minha casa, com todo respeito, a minha casa estiver virada para o alto, toda com mau cheiro, toda bagunçada, irmãos, aleluia, você vai chegar, você vai notar alguma coisa. Você vai dizer: você viu como que estava a casa do pastor? Assim é o Espírito Santo. Se ele chegar na tua vida, na tua casa, aí dentro, e ele vê, irmão, que não está do jeito adequado para ele entrar, irmão, ele se entristece. Mas ele não desiste de você. Por quê? Ele fez uma promessa para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Muitos têm desistido, irmão, sabe por quê? Perdeu o foco da promessa. Eu não posso perder o foco daquilo que Deus tem para a minha vida. Vão falar mal de você, vão te criticar, vão te caluniar, irmão. Vão te chamar de cretinho. Vão falar que você, aleluia, é religioso demais, que você é santo demais. Mas não importa. O importante é que a promessa de Deus é sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Estão pensando que você é o mesmo de antigamente. Mas quando vê você cheio do Espírito Santo, vão ter que ver a diferença. Glória a Deus, aleluia. Olha, o pastor Paulo não fuma mais. Você lembra do Paulo, aquele de antigamente? Ele não usa mais droga, ele não bebe mais, ele não cheira mais. Ele está diferente. O que aconteceu com ele? É a promessa de Jesus. A promessa de Jesus. A promessa de Deus que faz isso, irmão. Só Deus, irmão. Só Deus. Só Deus. Eu vejo muitos irmãos matando o outro no rebanho. Eu nunca ouvi falar que uma ovelha matou outro no rebanho. Quem mata a ovelha é lobo. Seja ovelha, estenda a mão, ajuda aquele que caiu. Não aponta o erro de ninguém, irmão. Você não sabe o dia da manhã. Pedro, ainda que ele caiu, mas Pedro, ele conheceu Jesus porque ele tinha uma experiência com ele. Lá em Mateus capítulo 28, verso 14, a Bíblia vai dizer que ali Pedro, é Jesus andando sobre as águas. O discípulo olha, é um fantasma, e Pedro também olha, fica meio duvidoso, mas Pedro, ele conhecia Jesus, irmão. Aleluia. E sabe o que Pedro diz? Senhor,
Se é o Senhor mesmo, manda que eu vou ter contigo. Tá? Eu quero falar algo da parte de Deus para a igreja. Tu não tem notado a presença do Senhor, como Ele quer que você nota. Ele quer que você se achegue a Ele, que você conheça Ele a cada dia mais, porque Ele vai se deixar ser achado por você. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 13, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia. É corpo, é alma e espírito. É por completo, igreja. Deus, Ele não te quer pela metade. Não tem como você fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo e fazer a vontade da carne. Você tem que matar a carne. Para você se aproximar de Deus, você tem que descer. Lamentações capítulo 3, verso 29. Bota a boca no pó, talvez ainda haja esperança. A Bíblia diz que aqueles crentes, irmão, eles perseveravam em oração. Pastor, eu estou orando há tanto tempo. Irmão, eu quero te passar uma senha aqui, ó. Pode observar, quem é crente, quem é espiritual, quanto mais você ora, mais na luta você fica. Mas sabe o que acontece, irmão? Mais resistente você fica, você amadurece. Você cria experiência com Deus. Pastor, não estou entendendo nada. Desde quando eu passei de ir para os cultos, orar pela manhã, a minha vida veio assim, pelo avesso. Louve a Deus, porque se não tivesse acontecido nada, aí que era para você ficar preocupado. Porque prova é para crente. Crente passa prova, irmão. Crente, o crente de Jesus, irmão. A Bíblia diz que Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo, quando ele vem, ele: Senhor, seu Senhor. No verso de Mateus, capítulo 28, verso 14, a Bíblia diz que Pedro, ele começa a andar por sobre as águas. A Bíblia diz, irmão, que quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele vai diante até Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, que Pedro, ele, não sei, ele começou a olhar para a luta, para a dificuldade, ou para os seus colegas dentro do barco. Não vai, Pedro, tu vai morrer, Pedro, você está doido. Sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo na prova, mesmo na luta, às vezes você erra, às vezes você é falho sim, mas não abra mão da promessa que eu tenho na tua vida. Não abra mão da minha promessa que eu tenho para a tua vida. A Bíblia diz, irmão, que Pedro, ele chega a afundar, e ele diz: Senhor, socorre-me. Às vezes você está um fio a parar, às vezes você pensa em desistir. Sabe por que tu não desiste? Porque o Espírito Santo não deixa, porque ele tem uma promessa na tua vida. O Espírito Santo de Deus não deixa, porque ele vai te encher e você vai ser uma bomba na mão dele. Você vai dar prejuízo para o inferno, você vai ganhar alma para ele, Pedro. Pedro, homem de pouca fé. Oh, Pedro. Aleluia. Não importa a condição que você está agora no momento. O que importa é quando ele pegar na tua mão, você vai voltar andando por sobre as águas, segurando na mão dele. Tu não entendeu, eu vou repetir. Quando você voltar novamente, aleluia, ele vai te usar como nunca te usou. As pessoas só sabem te apontar. As pessoas só sabem ver o quanto você errou, o quanto você caiu, o quanto você pecou, mas ela não vê que você tem uma promessa de Deus na tua vida, de Deus na tua vida você tem promessa. E esse mesmo Pedro, irmão, a Bíblia fala que Pedro retruca aqueles homens. E Pedro fala: não, aqui é o cumprimento da palavra que está escrito lá em Joel capítulo 2, 28. A descida do Espírito Santo. Sabe por que, irmão? A igreja não está vendo mais milagre, mais poder. Porque a maioria das vezes só um, só dois ou três paga preço. Mas continua buscando. Porque, irmão, mesmo um sendo cheio do Espírito Santo, aquele corpo não vai ficar mais 40 anos na porta. Ele vai entrar para dentro, porque vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Era um ignorante que ninguém dava nada para o ignorante, mas o ignorante passou a ser cheio do Espírito. Eita glória, ele quer que você seja cheio dele nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Varões, Galileu, aqui, aleluia. O que está acontecendo é mistério.
vocês crucificaram a Jesus, vocês mataram a Jesus, vocês não reconheceram o Filho de Deus. Mas eu vos digo que isso que está acontecendo aqui é uma promessa que Ele tinha sobre a minha vida. E eu quero dizer para vocês que essa promessa também é para vós. Se vocês crerem, e a Bíblia diz, irmão, que aqueles mesmo que zombaram, sobreveio um temor tão grande, a Bíblia diz, irmão, que muitos ficaram com medo e disse: Pedro, os discípulos, o que nós vamos fazer? Arrependa. Irmão, precisamos nos arrepender. Precisamos todo dia pedir perdão. Irmão, não é. Eu vou ensinar algo para você. Irmão, o pecado tem nome. O pecado tem nome. Senhor, perdoa os meus pecados. O pecado tem nome. Senhor, ontem, irmão, o Senhor viu aquele irmão? O Senhor viu, eu estava com vontade de dar uma bicuda dele, Jesus. Me perdoa por isso, Senhor, por essa ação. Porque, irmão, às vezes o sentimento vem, a vontade vem, mas você tem domínio próprio, você refreia. Mas tem hora que você tem vontade, o pecado tem nome, você tem que confessar. Foi isso. Ele te perdoa. E aqui esses homens, irmão, naquele momento, a Bíblia diz que sobreveio um temor sobre eles. E quando caiu o temor sobre eles se arrependeram. E sabe quantos almas ignorantes ganhou para Jesus? Aqueles que não estão dando nada para você, aqueles que não estão acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida. Um dia você vai ver vestindo a mesma camisa que você está vestindo. Um dia você vai ver no mesmo lugar que você está, ainda que não seja aqui, mas você vai ver. Sabe por quê? Ele vai ver você cheio do Espírito Santo. Eu sempre guardei a palavra que a irmã Fátima pregou aqui. Sabe por quê, irmão? Quem é cheio do Espírito Santo, ele é respeitado. O homem de Deus tem que ter respeito, irmão. Não é um charlatão que tem por aí, uns calça frouxa, um Zé Manel, um Zé Ninguém. Não, irmão. Se você tem temor de Deus de verdade, você tem que ser respeitado. O povo olhou para Pedro e falou: o cara mudou. Rapaz, negou Jesus 3 vezes, missionária Elizabeth. 3 vezes, mas Jesus tinha algo grande lá na frente com a vida dele. Às vezes tu não entende, às vezes você está tão fraco, sem força, desanimado, mas Deus, ele vê o futuro. Ele viu que Pedro lá na frente ia dar prejuízo para o inferno. Ele viu que lá na frente Pedro ia ganhar quase 3.000 almas para ele. Ele viu que lá na frente aquela multidão ia dar ouvido para ele. Ainda que a tua família, a tua parentela, muitos não estão te ouvindo, mas quando você receber a promessa, quando você se encher do Espírito Santo, eles vão te ouvir. Porque aquilo que sai da tua boca não é seu, mas é uma promessa que Deus te fez. Oh, glória, quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Amém, igreja. Essa mensagem foi Deus que me deu, irmão. Ontem, por volta da meia-noite em diante, eu orando, anotando. Eu que não fui anotar mais, que eu falei: Jesus é mistério. Fui orar e Deus falando comigo, falando. Sabe o que ele estava dizendo, irmão? A promessa. Muitos têm esquecido da promessa dele. Ele quer que você tenha intimidade com ele. E a Bíblia diz, irmão, que o discípulo ia se multiplicando. Lá na frente, Pedro, ele ganha mais quanto? Mais 5.000 almas para Jesus. Olha, irmão. Rapaz, você está vendo aí? Aquele irmãozinho depois que virou crente. Rapaz, eu quero ser que nem ele. Teve uma vez, quando eu era obreiro, quando eu estava começando na minha caminhada, eu estava na roda dos escarnecedores, e ali tinha um rapaz que estava esperando em mim, e ele me disse algo. Ele falou: rapaz, eu quero ser como você. E eu fiquei com aquela palavra dentro de mim, e ali, por algum tempo, o tempo se passou, eu esqueci do que aquele jovem me disse. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Salmo, capítulo 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nas rodas dos escarnecedores, e nem quer estar sentado com ele, nem escarnecendo a vida dos outros, a vida alheia. E com o tempo se passou, irmão, e eu fiquei meio assim, como se dizer, cochilando em 2 pensamentos. Isso lá atrás, irmão, não hoje. Hoje eu amadureci, graças a Deus. E aquele irmão me viu eu fazendo algo, que ele olhou para mim e ele falou: rapaz, uma vez eu disse que eu queria ser como você, porque quando eu olhava para você, eu via algo diferente.
E você com essa atitude, você com essa conduta, você me entristece. Sabe o que eu entendi, irmão? Que o Espírito Santo estava falando na boca dele. Porque certas atitudes que eu e você fazemos, nós entristecemos o Espírito Santo. Irmão, aqui não existe ninguém mais santo do que ninguém. Existem pessoas aqui, irmão, aleluia, diferenciadas, que busca mais do que os outros, mas todos, irmão, tem o amor de Deus sobre a sua vida. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque talvez tem pessoas admirando você, talvez tem pessoas olhando para você. Mas eu quero ser como aquela irmã. Eu sei que eu quero ser como aquele irmão. Para me adiantar, irmão, a Bíblia fala que eles iam se multiplicando, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que Pedro, ele continuamente pregava o Evangelho ali no pátio, né? Ele pregando o Evangelho, e todo o povo correu ali, irmão, atônito, espantado pela cura, pelo milagre que foram feitos pelas mãos dos apóstolos. Qual é a revelação da palavra, irmão? Você vê se eu acho que para tu ver. Aqui, ó, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 21, vai dizer assim, ó: mas eles ainda o ameaçavam, mas não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todo glorificava a Deus pelo que acontecia. Pois, verso 22, tinha mais de 40 anos. Quantos anos? 40. Quantos anos? 40. Mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre. Irmão, aquele homem estava na porta do templo, irmão, no pátio de Salomão, há mais de 40 anos. Não tinha crente cheio do Espírito Santo, não, misericórdia. Irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo, para quando alguém chegar perto, precisando de algo de você, você vai dizer: olha para mim, olha para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você caiu, meu irmão? Você está fraco? Eu vou te ajudar. Conta comigo, conta comigo, eu vou te ajudar. E aqui, irmão, o povo ficava espantado, irmão, ficaram espantados por aquele milagre que aconteceu. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Muitas das vezes, por você ser cheio do Espírito Santo, irmão, a afronta vai vir. O povo pensa que ser cheio do Espírito Santo hoje é glamour. Não, irmão, não é glamour, não. Hoje ser cheio do Espírito Santo, quanto mais você ora, quanto mais você busca, irmão, mais o povo te odeia. Irmão, aqueles que gostam de você contar no texto, né? Que muitos se admiravam, né? E muitos duvidavam. Quando se achega o Espírito Santo, pode se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, mas você continua fazendo uma grande obra, porque você está debaixo de uma promessa. A promessa de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmão, que por causa desse milagre, por causa da promessa, os apóstolos, irmão, eles eram cheios do Espírito Santo. E sabe o que acontecia, irmãos? Cada dia se aumentava aquele povo, eles se alegravam com o outro, não faltava nada. Porque quem tinha mais, quem tinha riqueza, quem tinha fazenda, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos e dividiam um com os outros. Quem está comigo diz amém, igreja? Amém. Eu estou pregando Plíbia, deu 8h30 agora, amém? Amém. Quem está comigo diz amém? Amém. E os apóstolos, irmão, eram tão cheios do Espírito Santo, irmão, que a Bíblia diz que muitos se achegavam até eles, porque viam sinais. A igreja tem que ver sinais, irmão. Irmão, teve um dia, irmão, que eu paguei tanto preço, que lembra? Eu falei que Jesus está curando. Jesus, a igreja pipocou, irmão. Tinha uns 4, 5 que a igreja pipocou. Que irmão até caiu aqui. Eu falei, meu Deus, se alguém puder ele. Falei, Jesus está curando. No outro dia o povo estava falando na rua: nossa, que culto gostoso, que culto abençoado. Mas sabe, para isso acontecer, sabe como você tem que ser? Cheio do Espírito. Repita comigo: cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio da graça dele, que você seja cheio de intimidade com ele. Para nós ir mais adiantar um pouco, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar
e que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Eita glória, a pessoa não faz. Aí a irmã Fátima está lá no lugar, começa a orar e... Que é isso, irmã? Eu estou cheio do Espírito Santo. Irmão Fábio começa a orar lá e... Que é isso, irmão? Estou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aconteceu comigo, eu obreiro, irmão, novo convertido. Fui dar um estudo para os irmãos, novo na fé, não entendia nada, irmão, nada. Tudo que eu aprendi foi pela fé, irmão. Tudo que eu aprendi. Agora eu estou fazendo um curso de teologia, porque disse que pastor tem que ter, não sei o quê, tem que crescer na graça e no conhecimento. Mas não pode te faltar a presença do Espírito Santo do Senhor. Não pode faltar, não, irmão. Porque não adianta ter letra, aí misericórdia, isso aí Jesus tem poder, sabe, irmão? E a Bíblia diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Igreja, olha para mim com esse pé. Eu quero olhar nesse oi teu bonito, deixa eu ver. Se tu soubesse o poder que tem dentro de você, você não teria aquele que pode matar a tua carne. Se tu soubesse a unção do Espírito Santo que habita dentro de você, irmão. A Bíblia diz que eles eram tão cheios do Espírito Santo, irmão, que o lugar tremia. Você sabe o que é isso, irmão? E quando eu estava lá no estudo com alguns irmãos que eu estava dando, saiu Pedro, Tiago, João, saiu outros irmãos, ficaram dispersos. Ficou eu e outro irmão lá. E eu lembro que o meu pastor estava numa batalha, e eu falei, eu vou comprar a briga do meu pastor. Fiquei a semana toda em jejum, me alimentava, mas assim, por um período, só por um período, e entrava em oração, subia monte, descia monte. Eu falei, meu Deus, meu pastor está na prova, eu não posso ajudar ele fisicamente, mas espiritualmente eu vou ajudar, porque a Bíblia fala, irmão, orai pelos vossos líderes, orai pelos pastores. E aí eu orei pelo pastor, orei pela vida dele, busquei de Deus, irmão. E aí eu lembro que eu liguei para ele, eu falei, pastor, como o senhor está? Às vezes quando a gente está na luta, quando a gente está na prova, às vezes a gente está disperso, né, irmão? E às vezes saem umas palavras que não é para sair da nossa boca, porque a água é doce ou é saudade, irmão. Não pode da torneira a sua água sair suja ou cristalina. Tem hora que eu não sei o que uma certa empresa faz aí, né, irmão? Que às vezes a água vem barrenta, né? Que você gosta, quando a água vem cristalina. E do outro lado eu liguei para o pastor estava nervoso, irmão. Estava bravo, na prova, na luta, E eu lembro que ele falou algumas coisas comigo, e ele me perguntou algo, irmão. Você vê, às vezes Deus quer testar, provar a nossa fé. E ele me respondeu algo que o próprio Espírito Santo incomodou ele para perguntar. E ele falou logo para quem? Falou, varão, você está orando pela vida do seu pastor? Eu falei, pastor, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, assim como eu aprendi com o meu livro, com o Senhor, a semana toda eu estou em consagração pela vida do Senhor. Quando se é cheio do Espírito Santo, dá temor, irmão. Sabe que o telefone veio do outro lado? Se ouve um silêncio. Ele, irmão Paulo, me perdoe, irmão. Jesus te abençoe, Jesus te ama. Eu falei, estou orando pela sua vida, pastor. Nessa tua luta, nessa tua batalha, nessa tua peleja, o Senhor não está só, irmão. Porque há certas brigas, há certa batalha, há certa dificuldade na minha e na tua vida, irmão, que nós precisamos de ajuda, irmão. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ouvir Deus falar. A Bíblia fala que Josafá ele foi para a guerra, Josafá ele foi para a peleja. Apresentaram os 400 profetas de Acabe, de Azera, de muitos profetas ali de Baal, irmão. A Bíblia diz que todos profetizavam coisa boa contra Acabe, só coisa boa. Olha para mim no esse pé. Acabe não era crente não, irmão. Acabe ele era desviado, mas Josafá era crente. Repita comigo, Josafá era crente. Josafá era crente. Ele falou, esse negócio está errado. Antes de nós ir para a guerra, eu vou consultar ao Senhor primeiro. Eu estou vendo o povo todo só profetizando coisa boa. Cuidado, irmão. Eis que eu te digo, eis que o Senhor está mandando te dizer isso e aquilo. Profetar, irmão. Se não me falha a memória, lá em Amós capítulo 3, verso 7, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas.
Mas olha aquele que está dizendo isso e sem não está dizendo nada. E a Bíblia diz que agora Josafá, ele pergunta para Acabe: por acaso não existe dentre vós mais alguém que eu possa consultar? Tinha alguém lá, irmão? Por você ser cheio do Espírito Santo, vai ter sempre alguém que não gosta de você, não importa. Permaneça na promessa que ele te chamou. A Bíblia diz que agora, irmão, manda chamar Micaías. Micaías era crente também, irmão. E Micaías, quando aquele soldado que estava desviado, aqueles profetas de Baal, pressiona o crente, pressiona Micaías, dizendo: olha, cuidado com o que vai sair da tua boca, cuidado, porque nós estamos aqui. Você tem que profetizar coisa boa, mas o homem, quando é cheio do Espírito Santo, ele só fala aquilo que Deus manda. Ele não fala nada mais nem nada menos, só aquilo que Deus manda. Para me resumir, irmão, para me entender, a Bíblia diz que Micaías é cheio do Espírito Santo, porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, Deus fala, irmão, Deus fala, Deus revela, ele revela. Acabe foi para a guerra, ele morreu, irmão. Ele se vestiu de armadura, se vestiu todo, irmão, para se proteger. A Bíblia fala que um soldado lançou um arco lá para o alto, a Bíblia diz que a flecha, entrou numa única armadura do lado do abdômen de Acabe, e morreu, porque a promessa, quando Deus fala na boca do servo dele, através da promessa de que ele é cheio do Espírito Santo, irmão, Deus ouve. E quando é de Deus, a profecia se cumpre, irmão. Para me resumir, para me adiantar, uma certa vez aqui no Romeu, lá na frente, foi eu esqueci o nome do irmão. Foi eu e o irmão, e nós chegamos na casa da mulher, e ela contou a situação dela. Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, e ali eu falei: irmão, no momento que a gente pode te oferecer, fazer por você, é a gente conseguir uma cesta básica e orar pela tua vida. Mas uma coisa é certa: o alimento acaba. Mas a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra e o mar, mas a presença de Deus, a palavra dele continua, permanece. E quando, irmãos, nós fizemos oração, eu estou no portão diante de Deus, irmão. Eu estou no portão, o Espírito Santo de Deus fala: volta lá e fala para ela que o homem a qual ela está se relacionando não é dela. O homem a qual ela está se relacionando, ele é casado. E aquela irmã olhou para mim, ficou irado, ficou duvidosa. Eu falei: irmã, se for mentira, ou se for da carne, faça eu por mentiroso e Deus por verdadeiro, mas eu sou profeta de Deus. Porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, dá temor, irmão. E ali nós saímos, nós conseguimos a cesta básica. Aí meu irmão: pastor, a mulher boa que o senhor falou que ligou aqui é verdade, pastor. Jesus, irmão, ele não expõe ninguém. Jesus só quis apontar para aquela mulher que ela estava errada. Pois tu já tiveste 5 maridos e agora que tu tem não é teu. Eu não quis confrontar aquela mulher, mas eu quis confrontar para ela. Queria dizer para ela que na situação que ela estava, não tinha como. Mas sabe quem era ela, irmão? Eu sou missionário, pastor, estou afastado da presença de Deus. Quantos crentes, mano, falam que é pastor, que é isso, que é aquilo, que é isso, mas na hora do vamos ver, a primeira luta que tem, abandona o barco, desiste facilmente. Mas quem tem a promessa de Deus não desiste facilmente. Quem tem a promessa de Deus na sua vida não desiste facilmente. Amém, igreja? Amém. Capítulo 4, verso 36. E os apóstolos andavam com grande poder, testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia muita graça, muito temor. Irmãos, olha para mim. Por mais, eu vou falar de mim, por mais que o pastor ora, por mais que o pastor jejuma, por mais que o pastor sobe monte, desce monte, por mais que o pastor tenha uma vida de consagração, uma vida de oração, por mais que a igreja ore, irmão, até em primeiro lugar, mas se não tiver a graça, irmão, se não tiver o temor de Deus sobre a vida, não adianta nada. Mas Jesus nessa noite, Ele quer que você tenha mais temor dele, porque é uma promessa dele na sua vida, irmão. Muito em breve, irmão, eu falo da parte de Deus. Muito em breve, irmão, eu creio, irmão, eu creio da parte de Deus, que Deus é nessa obra. Você vai ver o que Deus vai fazer neste lugar, irmão.
Eu não estou preocupado não. Eu falo, Deus, a obra é tua. Se tiver que fechar por obediência à tua palavra, eu fecho. Mas eu quero ainda ver o cumprimento da tua palavra, daquilo que o Senhor falou muitas das vezes pela boca dos teus profetas. Porque, meu Pai, de uma coisa eu sei, eu tenho intimidade contigo, eu busco o teu Espírito Santo, e eu sou cheio do Espírito Santo, e se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu ainda quero ver milagres neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Muitos aqui já viram. Às vezes as pessoas ficam dispersas. Me andou um tempo atrás, estava na prova, na luta, na dificuldade. Eu falei, eu vou comprar tua briga, eu vou te ajudar em oração. Minha esposa parecia que estava com os 3 meninos da barriga. Eu falei, meu Deus, e agora o que é que nós fazemos? Eu falei, Jesus, e ore, e nada. E eu falei, Jesus, o que é que está acontecendo? Eu falei, mulher, tampa as brechas, e não sei o que. Eu falei, Jesus, o que é que está acontecendo? Eu falei, vamos para o monte, vamos orar. Porque, irmão, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não age da sua maneira, do seu jeito. Você age conforme a conduta, como o Espírito Santo te conduz. A Bíblia fala que Filipe estava pregando em Samaria, irmão. De repente o Espírito Santo pegou ele, transladou ele para pregar em outro lugar. Assim é o crente quando é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem que buscar a direção de Deus. Nós fomos para o monte. Irmão, o Fábio estava nesse dia, estava não. Irmão, nós estávamos no monte orando, no mistério. Irmão, estou com saudade. Hoje eu falava com um pastor. Teve um dia que o irmão estava orando no monte, uma tocha. Irmão, esse ventilador, tocha mesmo, tocha. De repente o céu se abriu, o céu se rasgou de lá para cá. E aí começou, irmão, umas 16 bolas saindo uma entre a outra. E aquele lugar foi saindo. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse, Jesus? Nós estávamos buscando, irmão, buscando. E por quê, irmão? Quando você está ansioso não acontece nada. Mas quando você está buscando, aparentemente você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando no silêncio. E de repente, já estou finalizando. E de repentemente, eu estou vendo aquele mistério, eu estou cutucado no varão. Falei, Senhor, abre os olhos espirituais dele. Ele, pastor, eu estou vendo, pastor. E nós ficamos contemplando, irmão, a glória de Deus. E sabe o que o bobão aqui fez? Eu vou filmar. Na hora que eu fui pegar o celular, apagou tudo, irmão. Sumiu tudo. Tem coisas que Deus quer mostrar só para quem tem intimidade com Ele. Aprenda a ter intimidade com Deus. Ele quer mostrar os mistérios dele para a tua vida. Eu sempre ia falar aos irmãos, pastor, já vi fogo no monte, fogo. Eu falei, que diabo de tanto fogo é esse? Que fogo é esse? Eu falei, não, eu quero ver esse fogo. Se esse fogo é de Deus, eu quero ver. Eu lembro, irmão, que a primeira vez eu vi e pela segunda vez. Mas isso aqui, irmão, ó, é só para quem tem intimidade com o Espírito Santo. Não é uma semana, não é 2, não é 3, não é um mês, não. Buscando, irmão. Buscando. Tinha dias que eu ia até desanimar. Falava, Senhor, eu não vou orar, não. Vou ficar aqui e se o Senhor quiser, o Senhor fala comigo. Hoje eu não vou falar com o Senhor, não. E ficava ali, irmão, mas ficava ali perseverante. Fazia uma campanha, não quebrava, a campanha não pode quebrar, irmão. Né? Tem gente que faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu tenho um temor de Deus. Tem gente que só vai seminu para o monte ali. Eu não gosto, não, irmão. Né? Eu olho assim, eu fico assim, eu falo, tá amarrado, em nome de Jesus. Você tá aqui muito esse povo, não. É tanto que eu gosto de descer lá para a gruta, eu vou orar. Eu desço lá. E aí eu lembro que tinha um pastor orando. E tinha um levita, tinha a mulher do levita, tinha um diácono, e tinha a esposa do diácono e o filho do diácono. Amém, mano? E tinha outro irmão lá, e nós descemos, irmão. A primeira vez que eu fui para este lugar, e aquele lugar era descido lá embaixo.